Brasil para falar sobre a ministra Rosa Weber, do STF, que determinou a abertura de inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro para apurar se ele cometeu crime de prevaricação ao ignorar denúncias de irregularidades sobre as negociações para a compra da vacina Covaxin. Também para falar com a gente sobre as manifestações que estão indo às ruas neste sábado, protestos contra o presidente Jair Bolsonaro, defesa da vacinação, como já aconteceu no mês de maio e no mês de junho. E para falar também um pouquinho sobre a visão dela a respeito do Brasil, a gente tem agora a comentarista da CBN, do Jornal o Globo, apresentadora do Roda Viva, Vera Magalhães, aqui no Revista Hoje. Vera, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Que delícia estar aqui com você pela primeira vez no Revista CBN. Um prazer conversar contigo e falar um pouco sobre tudo isso, dar um panorama geral para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, depois de uma semana bastante cheia de notícias, né, Pétria? Com certeza, Vera. Sabe que eu te falava, né, que desde que você está na CBN, eu ficava ensaiando para te chamar para falar de livros aqui, mas acho que os fatos nos atropelam, né? E eu queria muito a tua análise. Primeiro, sobre esse caso em especial, né, dessa abertura de inquérito, essa determinação da ministra Rosa Weber, também falar das manifestações que acontecem aqui. Como é que você está vendo o encadeamento do que vem acontecendo no Brasil nesses últimos dias, Vera? Pétria, o cerco está se fechando em relação ao governo, em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Ele está se fechando na CPI da Covid, está se fechando também no Supremo e até a Procuradoria-Geral da República, que era mais refratária a tomar qualquer providência em relação ao presidente e ao seu governo, foi instada a fazê-lo nesta semana pela ministra Rosa Weber, como você já disse. O que aconteceu? No fim da semana, não essa que passou, a outra, a gente teve o depoimento dos irmãos Luiz Ricardo e Luiz Cláudio Miranda, deputado federal e servidor, que foram à CPI para destrinchar o caso Covaxin, o caso de compra de doses da vacina indiana Covaxin por 1,6 bilhão de reais numa compra a toque de caixa e que, segundo o servidor Luiz Miranda, foi precedida de uma forte pressão política que ele nunca sentiu. Os dois estiveram com o presidente Jair Bolsonaro em março e revelaram esse esquema para ele, na casa dele, sem intermediários, no Palácio da Alvorada, e, segundo eles, o presidente nada fez. Então a CPI apresentou uma denúncia-crime contra uma notícia-crime contra o presidente no STF, uma notícia-crime por crime de prevaricação. E a ministra Rosa Weber, sorteada com esse caso, pediu que a Procuradoria-Geral da República se pronunciasse. O vice-procurador-geral, que é o sub do Augusto Aras, Humberto Medeiros, primeiramente se posicionou contra a abertura desse inquérito. Ele dizia ali que isso seria uma investigação superveniente em relação à CPI, elas seriam conflitantes. A ministra Rosa Weber não se deu por satisfeita e pediu que ele voltasse a se manifestar. E aí sim ele abriu a contragosto um inquérito para apurar a suspeita do crime de prevaricação, mas já dizendo não ver elementos para esse crime. Ou seja, se depender do Ministério Público, não vai dar em nada. Eles podem simplesmente terminar um inquérito e pedir o arquivamento por inépcia da denúncia, por dizer que o crime não aconteceu. Da mesma maneira, o relatório da CPI, se for muito forte, incisivo contra o presidente, vai cair onde? Vai cair nesse mesmo escaninho do Augusto Aras e seus subs, vai cair no Ministério Público. Então hoje a gente tem uma discrepância entre o que avança em setores como a CPI e o Supremo e o que empaca. Onde empaca? Empaca na Procuradoria-Geral da República e empaca também na Câmara, onde estão ali engavetados vários pedidos de impeachment contra o presidente. Então, nesse momento, a situação dele se agrava nas pesquisas, se agrava nas ruas, se agrava também do ponto de vista político e institucional, mas ele tem esses dois bastiões que garantem a ele, até agora, passar incólume ou mais ou menos protegido das investigações. Como é que você sente, Vera, até pela experiência da cobertura política, esse momento em especial? A gente teve até a pergunta aqui da Simone Fontenelle nas redes, ela falando assim, a Vera acredita que possa ter um processo de impeachment? A gente teve esse super pedido de impeachment, né? Como você coloca, esbarra, a gente não tem certeza se isso vai adiante. Como é que você vê a gravidade
desse momento em relação à gestão mesmo do presidente da República, de tudo como vem sendo conduzido no país nos últimos tempos e justamente esse ponto que você coloca dessa parte empacada, né, do avanço em relação a denúncias importantes. Se a gente puder fazer uma análise desse momento político e da gravidade desse momento, como é que você analisa isso, Vera? Pois é, Petra, eu já cobri um impeachment, que foi o da presidente Dilma Rousseff, eu fui cara pintada no impeachment do Collor. O que são os fatores que fazem o impeachment? Não é só crime de responsabilidade, não é só perda de apoio político do presidente, não é só o povo nas ruas. É uma confluência de tudo isso. Quando você tem os astros alinhados nesses 3 aspectos e mais a perda de apoio também do poder econômico, aí um presidente se torna um alvo fácil para impeachment. Eu poria um quinto elemento. Tem que embarcar o vice-presidente na briga pelo impeachment. Se o vice-presidente não está ali coordenando os trabalhos, se ele não se mostra disposto para o jogo, também é um fator que costuma empacar impeachments. Bolsonaro, até pouco tempo atrás, não tinha nenhum desses fatores para levar ao impeachment. Tinha o crime de responsabilidade, e isso eu acho que sempre teve antes mesmo da pandemia, teve N crimes de responsabilidade ao longo da pandemia, mas faltavam os outros elementos. Agora a gente já tem alguns deles mais claros. Tem o crime de responsabilidade, você tem o apoio das ruas de uma maneira mais firme, embora ainda as manifestações sejam contidas pelo fato de que a gente está numa pandemia, mas as pesquisas já mostram que o presidente já caiu para baixo daquele patamar de 22%, 23% que vinha segurando a sua popularidade. Então você tem o crime, você tem o povo, mas você ainda não tem os outros aspectos. O vice Mourão é sempre muito titubeante em relação a isso, diz não ver clima e tal. A Câmara, que é por onde um processo de impeachment começa, ela é dominada muito fortemente pelo Arthur Lira. Ele é um presidente que, mais ainda que o Rodrigo Maia, tem o controle da casa e tem o controle das verbas por meio daquelas emendas do relator, o orçamento secreto. Isso é um instrumento muito forte de manutenção de poder político do presidente. E você não tem ainda o poder econômico se dissociando do Bolsonaro. A gente vê o mercado, vê o empresariado ainda muito complacente em relação às muitas coisas absurdas que a gente vê nesse governo. E é engraçado, né, que só quando entra um caso de corrupção muito explícito, como esse da Covaxin, as pessoas falam, não, agora não dá mais, agora entrou um caso de Bolsonaro. Mas e o que havia antes? E aí eu entro na outra parte da sua pergunta, né? Como eu vejo a gravidade desse momento? É um momento de gravidade única na história do Brasil, ímpar. A gente, desde a redemocratização, não viveu um governo que, no curso de uma emergência nacional, como é uma pandemia, se portou de uma maneira tão incompetente e tão absolutamente irresponsável. O presidente da República o tempo inteiro clamou contra as medidas de distanciamento social. Ele notadamente boicotou a vacinação do país, atrasou a vacinação, além de atrasá-la, fez com que muitas pessoas passassem a acreditar em teorias conspiratórias contra a vacina, e isso diminuiu a adesão de um país que sempre teve uma forte adesão à vacina. Ele, depois de negar vacinas amplamente certificadas, diretamente para laboratórios internacionais, foi comprar vacina na Bacia das Almas, de empresas brasileiras, com intermediação, vacinas mais caras. Então, tudo que poderia ter sido feito de errado e propositalmente errado, não é que não se sabia que estava fazendo errado, foi feito propositalmente errado, foi feito. É incrível que isso não seja estarrecedor e absolutamente inadmissível para quem tem, por exemplo, a responsabilidade de trazer investimentos externos para o Brasil. A nossa imagem está totalmente depauperada no exterior, em razão disso, em razão da nossa política ambiental absurda, em relação aos vários retrocessos que o Brasil tem em matérias de direitos humanos, etc. Então, eu acho que é o momento mais grave da história do Brasil
pelo menos desde a redemocratização, e eu digo isso porque a ditadura também foi um momento muito grave, e ainda assim eu acho que as pessoas, a sociedade e algumas das principais vertentes que formam essa sociedade ainda não acordaram plenamente para a gravidade desse momento. E Vera, você acha que esse movimento de quem pensa e de quem está enxergando esses pontos que você traz, o movimento que está indo para as ruas, ele é forte o bastante para esse pilar que você colocou aqui para a gente, né? Para essa força, para essa dinâmica de força, de choques aí em relação a esse governo? Como é que você vê essas manifestações que estão acontecendo agora no Brasil, nesse sábado também? Como é que você vê esse movimento? Petra, ele vem num crescendo, né? Na primeira, lá no 29 de maio, as pessoas pareciam estar testando, porque ela é formada principalmente por pessoas pró-vacina, pró-distanciamento social, pró-ciência e que, no entanto, achavam que era o momento de se manifestar, que não podia mais só o presidente ocupar as ruas com as suas motociatas, sem máscara, promovendo aglomeração. Então, elas foram um teste. Como você compatibilizar o seu discurso pró-ciência e pró-distanciamento com a necessidade que essas pessoas viam de se manifestar, de ir às ruas e dizer que aquele estado de coisas do governo não era mais admissível. Então, a primeira foi relativamente grande, principalmente em São Paulo, que é a praça que tem dominado essas manifestações. A segunda foi um pouco maior em São Paulo, mas um pouco mais dispersa no resto do país e teve uma presença maior dos políticos. Na primeira, os políticos preferiram manter um distanciamento e deixar o povo se manifestar. Na segunda, partidos de esquerda, lideranças políticas de esquerda embarcaram um pouco mais. E essa terceira vai ter uma outra característica, que é pela primeira vez também vai contar com a participação de movimentos de centro-direita e de direita mesmo. Movimentos, inclusive, que estiveram nas ruas pelo impeachment da Dilma, como Vem Pra Rua, e o MBL que está ali meio vai, não vai. Então, a gente vai ter que ver qual vai ser a cara dessa manifestação deste sábado agora. Nos demais estados em que ela ocorreu mais cedo, ainda uma coisa mais tímida, uma coisa menor. Mas o termômetro tem sido São Paulo e vai de novo ser São Paulo. A gente vai ver o MBL indo para a rua, a gente vai ver o Vem Pra Rua indo para a rua. Isso é importante para saber como esses movimentos da direita, que até então achavam que qualquer coisa era melhor que o PT, qualquer coisa era melhor que o Lula, como eles estão vendo esse momento. É melhor tirar o Bolsonaro? Esses movimentos chegaram a essa conclusão? Eles já vêm pedindo impeachment faz tempo, mas a gente sabe que pressão da rua surte mais efeito. A segunda é como isso vai bater em Brasília, e aí não é tão simples. Por quê? Porque a gente está tendo sessões remotas na Câmara e no Senado, e a gente está às vésperas do recesso. Então, por mais que esse clamor seja forte e esteja crescendo, ele não atinge os deputados daquela mesma maneira, deles chegarem em Brasília impactados pelo que eles viram nas suas bases eleitorais e aí indo pressionar o Arthur Lira. Então, essa correia de transmissão dos protestos, ela está um pouco truncada em razão do recesso, em razão do distanciamento social. Então, veja, além das circunstâncias de sempre que levam ao impeachment, o Bolsonaro acaba contando com a pandemia como, de certa forma, um aliado dele. Ele que boicotou tanto as medidas de distanciamento, acaba se beneficiando delas, porque nem todo mundo vai para a rua, nem todo mundo que gostaria de ir para a rua vai para a rua, e esse eco das ruas não chega com tanta força em Brasília. E essa palavra, né, o paradoxo, Vera, eu acho que ela é uma grande palavra para definir esse momento político que a gente vive, esse momento no Brasil, esse momento que você não sabe, né, é como se a cada momento os personagens eles mudam e você não sabe em quem acreditar, vem uma denúncia nova, você não entende a profundidade dessa denúncia. Só para a gente finalizar, acho que o trabalho do jornalista que tem em mente trazer a construção de fatos, e mais do que fatos, de clareza para o entendimento, essa missão, ela é ainda mais árdua, não, Vera? Eu acho que nunca foi tão difícil, mas nunca foi tão necessário, Petra.
A gente viu desde o início da pandemia um crescimento das pessoas, uma maior procura por informação de qualidade, por informação balizada, e aí informação política, informação científica, e isso passou a andar junto. Eu acho que eu nunca falei tanto de ciência, nunca consultei tantas fontes de ciência quanto agora nessa cobertura, mas porque é necessário, porque a gente tem o chefe maior do país e todo o seu entorno propagando inverdades, propagando desinformação, desinformando de propósito, fazendo luta política naquilo que deveria ser apenas a condução técnica e pautada pela ciência de uma pandemia, como a maioria dos países faz. Países de direita, países de esquerda não têm governantes tão disfuncionais como Jair Bolsonaro, que desinforma de propósito, que boicota a vida, que boicota a vacina, que boicota distanciamento social, que manda as pessoas irem para as ruas, que tira a máscara de criança em manifestação. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. É uma desgraça que só sobre o Brasil se abateu, além do coronavírus, ter um governante como Jair Bolsonaro no pior momento da vida nacional. Isso é um flagelo que ocorreu ao Brasil. E não é possível que as pessoas de direita, de esquerda, não percebam o quanto a gente está regredindo, o quanto a gente está involuindo e o quanto a gente está perdendo em todas as áreas da vida nacional, educação, cultura, no trato das famílias. As famílias foram corroídas por esse vírus da desinformação, das fake news, das teorias da conspiração. Você não consegue ter uma conversa em paz com o seu tio, com a sua tia, porque eles foram impregnados em algum momento por essa loucura, né? Uma coisa louca que só no Brasil. Do humano, então, que é do humano, mas ela né? Tá exacerbado, um fungo, tá tudo né? O Vera, deixa eu te fazer, a gente já tá invadindo o repórter CBN, desculpe. Imagina. Mas eu quero uma pergunta rápida, se você não sei breve. Se você pode responder isso, mas existe a possibilidade de uma terceira via, de um terceiro nome, de um terceiro ente nesse momento do Brasil? Não sei, Eduardo Leite aí teve toda essa coisa essa semana, como é que você vê essa necessidade também, né? O Petri, esse é um outro paradoxo bem engraçado desse momento do Brasil, porque quando você faz pesquisa, a maioria das pessoas gostaria de votar em alguém que não fosse Lula ou Bolsonaro. Mas aí a pesquisa seguinte, quem você vai votar? Quem aparece na frente são Lula e Bolsonaro e os outros aparecem bem lá atrás. Eu não sei te dizer se isso é porque ainda não surgiu esse nome, e aí quando ele surgir ele vai crescer, ou se a coisa já cristalizou de tal maneira nesses dois polos, as pessoas estão tão achando que para derrotar um você precisa votar no outro, que foi o que aconteceu muito em 2018, né? O segundo turno quase se impôs no primeiro, que assim será. Então, eu acho que essa terceira via está em suspenso. E assim, eu acho que isso é uma culpa dos próprios partidos de centro-direita, que não tiveram primeiro um projeto e depois não tiveram a capacidade de se juntar e de lançar um nome. Então, por hora, eu não estou botando muita fé não na possibilidade de que surja esse candidato e que ele tenha força para se contrapor a uma polarização que já está muito clara. Vera, que honra ter você nesse sábado, né, na edição extra aqui no nosso sábado, atendendo a gente ao vivo. Um beijo imenso, admiro muito seu trabalho e essa construção, como a gente falou aqui, né, da clareza, que eu acho que é o que a gente mais precisa hoje em dia. Beijo pra você, bom sábado, boas corridas e até uma próxima. Obrigada, e logo me chama de novo pra gente falar de livro, de coisa boa. Já vou deixar aqui armado. Um beijo. Tá bom, beijo, sábado. Pétria, pra você também. Tchau, tchau.